Digam o que quiserem, mas pra mim, o capítulo 1095 foi o melhor do arco de Egghead até o momento. Nele tivemos inúmeras revelações como o possível pai do Shanks, devido à aparência do Figureland ser igual à do Ruivo quando mais jovem. Um pouco mais sobre os poderes que os Gorosei possuem e o provável início da batalha de God Valley no flashback de Kuma. Será que a chegada dos Rocks e seus piratas vai dar a brecha para que Kuma, Ivankov e Ginny fujam de lá? Isso podendo até mesmo responder o real motivo do Dragon estar presente na execução do Roger, visto que Roger tem papel fundamental nessa batalha. E sim, como vocês perceberam, nada mudou. O Oda responde uns 10 mistérios, mas cria mais 100, pra gente quebrar um pouco a cabeça aqui no canal. Mas antes de teorizar sobre isso, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje eu tô aqui sozinho, infelizmente nem Samuel e nem Léo estão podendo participar da gravação, mas não seja por isso, porque esse fim de semana provavelmente a gente vai fazer uma live ainda sobre esse capítulo, porque tem muita coisa pra discutir, e é por isso que é sempre muito importante o sininho de vocês estarem ativados. Na live a gente se comunica muito com vocês, a gente brinca, faz uns memes, lê teoria, manda um salve, conversa muito com vocês, e a gente tem uns bons momentos lá. Bom, mas aviso dado, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo começa com vários marinheiros fugindo do local do combate devido à presença inusitada do Gorosei. Segundo eles, o velho assumiu uma forma demoníaca inacreditável e alguns estão apavorados por terem visto aquilo. Eles ficam até surpresos com o fato de alguém dessa categoria, um Gorosei, possuir esse poder demoníaco. Mas aqui entre nós, visualmente a forma monstruosa dele não é nada demais. Sua aparência permanece a mesma, só que com a barba mais longa e com chifres, e embaixo como se fosse uma aranha. E até então é igual a Black Maria. A única diferença é que a Black Maria é muito bonita e ele é só um velho qualquer. Eu concordo que ele passa muito medo devido aos seus poderes, que aparentemente são muito poderosos, que até agora a gente não sabe exatamente como funciona, e isso que dá medo. Essa falta de informação e esses poderes muito apelões causam muito medo. Agora, sobre os poderes, Saturne mostra sua arrogância em diversos pontos. Em um deles, rebaixando seus soldados da marinha, os chamando de insetos, dizendo que poderia desviar do ataque da Bonnie caso quisesse. E isso é realmente assustador, não dá pra negar. A facilidade que ele segura uma supernova, e ele também consegue atacar o Sandy sem nem mesmo se mover, o que é muito intrigante. E cara, o Sandy mostrou uma dor que eu não vi ele mostrando há muito tempo. Além disso, fica uma sensação de extrema impotência. O fato de ter uma dama na sua frente sofrendo e ele não poder fazer nada a respeito deve causar muita dor pra ele e pra todos os Mugiwaras que estão nessa cena. Eles não passaram 2 anos treinando pra perder tão fácil assim. Bom, as coisas aparentemente estão acontecendo de uma maneira bem fora do planejado. E não sei se vocês perceberam, o Sandy quando leva um ataque faz uma pose da dança do Nika e ele também faz a pose da risada do Nika, ou seja, o Sandy com as chamas brancas despertadas já é uma realidade, cara, vocês têm que aceitar isso. Brincadeira, isso é só meu fã do Sandy interior dizendo que ele vai ser útil em algum momento. Além disso tudo, Saturne apresenta ter um poder regenerativo, o que pode dificultar a derrota desse personagem nesse arco e dos outros Goroseis que podem ter habilidades similares, até porque todos eles são grandes monstros e aparentemente eu acho que todos eles também são invocados na mesma forma que o Saturne foi. Mas se de um lado a gente tem um Gorosei dando muito trabalho, do outro a gente tem um almirante que tá dormindo. O Saturne fala o seguinte: para seus padrões, você está muito lento para o seu trabalho, Kizaru. Recentemente fizemos um vídeo que foi até um pouco polêmico, vocês discordaram da gente em alguns pontos, concordaram em outros, sobre os poderes dos almirantes e qual será o seu nível de periculosidade agora nesse momento da obra. E bom, o que aconteceu nesse capítulo foi um pouco decepcionante. Depois do socão do Luffy, Kizaru no momento está no chão, tentando se recuperar dessa porrada. E enquanto isso, o cara que ele deveria estar protegendo, o Gorosei, tá fazendo todo o trabalho sujo, coisa que ele não conseguiu. Eu vi até gente falando que foi um empate, já que Luffy também tá incapacitado no momento, mas isso é devido à energia que ele utilizou no Gear 5, e não a um dano que o Kizaru deu no Luffy. Então sim, Kizaru foi derrotado, mesmo que seja temporariamente. Eu acho que daqui uns 2 capítulos ele levanta. E sim, é um pouco frustrante sim, principalmente pra mim, que pensei que ele daria mais trabalho pro Luffy, porque um cara desse calibre deveria aguentar bem mais porrada, e não é à toa que o Saturne dá uma zombada sobre isso. Mas o que o Oda tá querendo dizer com isso? O que ele tá tentando dizer pra gente, nós leitores, sobre os níveis de poder na obra? Bom, eu vou pensar muito sobre isso e eu vou fazer questão de ler todos os comentários de vocês sobre isso, porque eu realmente tô com muita dúvida sobre esse tema. Mas continuando o capítulo, Jai Garcia Saturne tenta matar Luffy, mas Frank consegue tirá-lo dali com seu braço, dando um soco no Luffy, que faz até seu capitão sangrar um pouco. Isso que é amizade. E Frank fala em tom de ironia que até os grandões do governo querem seu capitão,
coração, dando uma gargalhada bem alta, deixando o clima bem mais leve. E aqui, cara, é nesse tipo de momento que o carisma de cada Mugiwara brilha. Só mesmo o Frank pra encontrar algo pra rir nesse momento tenso como esse. E Luffy, você vai levantar quando, hein? Contra o Kaido, Luffy conseguiu encontrar as batidas corretas em seu coração pra ativar o Gear 5 de novo bem rápido. Foi bem no momento da luta mesmo. E caso ele demore muito pra fazer isso aqui, vai ficar um pouco estranho. Isso porque a gente não sabe muito bem como é que funciona as consequências do Gear 5. E o que eu tô querendo dizer aqui é que o Oda tem que ter muito cuidado pra não usar a casualidade a seu favor. Uma hora o roteiro funciona de uma forma, em outro momento de outro. Aí não dá. A gente tem que ter um padrão. Por exemplo, no Gear 4, quando o Gear 4 acabava, o Luffy 10 minutos ficava sem usar Haki. A gente tinha um tempo ali pra poder teorizar sobre os próximos capítulos. Agora não, o Gear 5, Luffy murcha, e aí? Quanto tempo ele demora pra voltar? A gente não sabe exatamente ainda. Contra o Kaido foi rápido. Aqui vai ser rápido também? Vamos ver. E por isso, como o Luffy tá imóvel, o Saturn dá essa batalha como ganha, dizendo que eles estão cercados ali por diversos navios da marinha em uma ilha à beira da destruição. Ou seja, após capturar ou matar todos que estão ali, provavelmente Egghead será mais uma ilha que será apagada da história pelaquela arma misteriosa de Insama. E pra mim, a frase enigmática desse capítulo acontece agora. Saturn diz o seguinte: se por algum acaso do destino vocês conseguirem escapar, eu adoraria ver, e ele não completa a frase. Por que Oda, por que você tá escondendo isso da gente? Mas o que dá pra interpretar disso, dessa falta nessa frase? Primeiramente, é bom lembrar que esse vídeo aqui é baseado na tradução da One Piece X, a famosa OPEX, o melhor site de One Piece pra ler mangá. Mas a tradução oficial sai no domingo, e se for algo diferente na tradução oficial, na próxima semana a gente volta aqui pra falar mais a respeito sobre essa frase. Mas fica um pouco implícito que a única coisa que possa interessar ele sobre uma provável fuga do Luffy é a respeito dessa fruta, a Hito Hito no Mi modelo Nika. Afinal, o capítulo é sobre isso e o maior medo deles é isso. Mas fica a pergunta em que sentido ele gostaria de ver. Mas continuando, Saturn pergunta a Vegapunk quem deveria morrer primeiro, e Sanji e os outros não conseguem se mover devido a alguma energia. Nesse quadro podemos ver que essa energia tem um formato de ondulações semelhantes às ondulações que estão na perna do velho, o que simboliza algo mais mítico em One Piece. A gente não sabe se isso pode ser configurado como um tipo de Haki ou algum tipo de poder próprio desses velhos anciões. Nós apostamos mais na segunda opção, já que o Haki do Rei vem sendo utilizado de uma forma diferente na obra, e o Sanji sabe muito bem o que é Haki do Rei, então ele provavelmente reconheceria esse poder e provavelmente também não ficaria paralisado com o Haki do Rei de outro personagem. Afinal, o Sanji tá num nível de poder bem elevado para isso acontecer, né? Ou seja, Saturn já nos mostrou dois poderes invisíveis nesse capítulo, um de ataque e um de paralisação. O cara é muito apelão, cara, eu nunca imaginei isso. Pra mim, os Gorosei seriam aqueles políticos velhos chatos que só dariam ordens, aí do nada eles viram esses monstros mitológicos. É meio estranho falar sobre isso, mas é isso que tá acontecendo. E galera, vocês lembram daquele nosso vídeo sobre as semelhanças dos arcos em One Piece? Ao ler esse capítulo, não consegui deixar de lembrar desse vídeo e do que falamos anos atrás. A gente recomenda demais caso vocês não tenham visto, tá aí na tela pra vocês. E quando vocês verem, voltem aqui pra dizer se faz sentido ou não. O fato do arco aprofundar mais nos dragões celestiais, assim como o Sabaldi nos apresentou e nos mostrou o quão ridículos e imundos eles são, a presença de Kizaru dificultando a fuga dos Mugiwaras, Kuma tendo um destaque gigante e um inimigo que tá causando terror pros Mugiwaras pela primeira vez no pós-time skip, é como se fosse um Sabaldi 2.0, a semelhança de Sabaldi com Egghead tá na cara, só não percebe quem não quer. Só que dessa vez a conclusão vai ser diferente. E provavelmente a fuga dos Mugiwaras será envolvimento do próprio Kuma, exatamente como foi em Sabaldi, porque como a gente viu no capítulo passado, ele sumiu enquanto tava ali numa luta contra o Akainu, e o robô gigante também deve ter muito envolvimento. A segunda maior revelação do capítulo, na minha opinião, foi sobre uma nova raça em One Piece. Lembram no capítulo 951, quando o Big Mom disse que faltavam 3 raças para sua coleção, entre aspas, ficasse completa? Então, uma delas provavelmente era dos Bucaneiros, faltando assim para ela os Lunarians, os Gigantes e os Bucaneiros. Quando Saturn falou sobre essa raça de seu pai para Bonnie, Vegapunk tem uma reação no mínimo estranha. Afinal, Vegapunk, que já fez diversas experiências nesse personagem, deveria saber qual é a sua raça. Bom, ele expressou uma cara de surpresa quando foi dito o nome dessa raça, como se ele não soubesse ou como se fosse algo que não poderia ser dito de jeito nenhum. E após isso a gente entra de cabeça nesse flashback, que provavelmente vai mostrar a tão aguardada Batalha dos Rocks contra Roger e Garp.
Sempre quis ser um herói, capaz de dar liberdade para aqueles que estão sofrendo, como o guerreiro da libertação, Nika. Essa frase que foi dita por Kuma pode ter nos mostrado a base do exército revolucionário, no que eles acreditam e como era o envolvimento de Nika com essas raças que hoje estão praticamente extintas, porque se a gente parar pra pensar, o Albert citou Nika com muita admiração, uma admiração que o seu povo, os Lunarians, tinham por esse ser místico, e agora os Bucaneiros também assumiram esse papel. Percebendo que nenhuma outra raça, pelo menos antes de Wano, tinham mencionado o nome real do Deus do Sol, os gigantes não fizeram isso, os homens peixe não fizeram isso, os Tontatas não fizeram isso, mas os Lunarians e os Bucaneiros falaram com todas as letras: Nika, o guerreiro da libertação e o Deus do Sol. É quase como se o Oda tivesse inventado o nome Nika depois de Wano, porque antes disso a gente conhecia o Deus do Sol e a gente conhecia o Joy Boy, mas Nika só foi a partir de Wano, com o Rusu mencionando pro Jinbe e com essas duas raças que eu acabei de mencionar. Mas a gente sabe, né, o Oda é gênio e tudo tem um motivo pra acontecer nessa obra. E cara, o Kuma faz até uma dança igual à dança do Nika. E isso pode responder porque essas raças especificamente foram praticamente extintas. O governo mundial tem uma raiva muito grande por elas. E é com clima de tensão, com Sanji e Vegapunk gritando de desespero, que entramos nesse flashback que deve durar uns bons capítulos. E a gente vai dizer porque vai durar muitos capítulos quando chegar no finalzinho do vídeo. E eu acho que vai ser uma notícia boa. Mas resumidamente sobre esse flashback, porque vocês leram e vocês sabem muito bem o que acontece. O Clé, pai do Kuma, um bucaneiro, acaba tendo um filho com uma humana comum, e essa informação acaba sendo vazada para o governo. A mãe, por não ser dessa raça, não tendo a resistência que o marido e seu filho têm, acaba morrendo após anos de escravidão, nos mostrando uma das cenas mais tristes desse mangá, porque Kuma até então, mesmo com todo esse sofrimento, ele tentava lidar com tudo aquilo com alegria, entre aspas. E a frase de Clap é muito impactante. Ele diz: ela está em um lugar melhor agora. E é nesse momento que entendemos o nome desse capítulo, que se chama Um Mundo no Qual é Melhor Morrer. E cara, que pesado. Agora eu realmente tô em dúvida qual é o flashback mais triste desse mangá, mas essa tristeza no fim das contas não importa. Tudo um dia vai passar, porque o Guerreiro da Libertação está chegando e um dia todos vamos rir. Bom, pelo menos é isso que o pai do Kuma dizia para ele. Existia um evento que acontecia de 3 em 3 anos, que se baseava na matança de um povo, e dessa vez o local escolhido para sediar esse evento nojento dos dragões celestiais foi God Valley, um território não filiado ao governo mundial. Pelo que deu a entender aqui, essa terra tinha riquezas, recursos abundantes, por isso foi nomeada de God Valley. Era governada por um rei, assim como Alabasta, por exemplo. Tinha um povo e tudo funcionava bem e tudo mais. Pessoas viviam lá normalmente. Por isso a gente acaba vendo o governante daquele lugar reclamando desse evento inumano, mas como os Tenryubitos escolheram aquela terra para sediar os jogos, não tem muito o que fazer, não tem como ir contra as ordens desses dragões celestiais, porque a gente sabe muito bem o que acontece caso eles sejam contrariados. E é nesse momento que a gente conhece a versão mais jovem do São Firgaland Garling, um nobre do governo mundial favorito ao título do torneio da caçada humana. E sim, a probabilidade dele ser pai do Shanks é quase que 100%. Sua aparência é praticamente a mesma, só muda o fato que o Shanks parece um alcoólatra / mendigo e o Garling se porta como se fosse um cavaleiro real, que é o que ele é. Por isso tem várias mulheres apaixonadas por ele no fundo dessa cena. E tudo bem, a aparência muitas vezes não é a prova final, já que o Shimotsuki Uchimaru não era pai do Zoro como muita gente pensava naquela época, mesmo eles sendo extremamente parecidos. Mas no fim das contas, eles são da mesma família. E isso já foi confirmado em SBS e até mesmo em desenhos de capa. Então sim, se o Garling não é pai do Shanks, ele é da família do Shanks e não tem pra onde correr. E isso responde aquilo que o Barba Branca disse pro Ruivo lá atrás, sobre seu rosto lembrar um homem que o feriu no passado. Ao olhar o rosto do Shanks, Newgate se lembrou da antiga batalha que ele teve com o Garling. E isso aumenta ainda mais o escopo dessa batalha, porque não foi só os Rocks contra Roger e Garp. O Garling também estava envolvido, os Cavaleiros Sagrados estavam envolvidos. Então, cara, essa batalha vai ser insana e o Oda vai ter que mostrar. Num quadro mais abaixo, podemos ver a presença do Saturno naquele local. E ele não mudou absolutamente nada nesses últimos 38 anos, o que significa que ele realmente não é um humano. E realmente, quando ele fala que os humanos são seres inferiores, isso simboliza que ele não é humano realmente. Nós inclusive achávamos que era algo mais interpretativo, que ele falava essa palavra humanos só para subestimar seus oponentes, mas não, ele realmente não é um humano. Na última página vemos Emporium Ivankov, mais jovem, e uma nova personagem chamada Guinea, que com certeza é a mãe do Luffy. Brincadeira, claramente é a futura mãe da Bonnie, por isso que ela tá comendo uma pizza nessa cena. Mas os memes são sempre bem-vindos. Um dia a mãe do Luffy vai ser revelada.
Ivankov menciona o fato dos bucaneiros terem sangue dos gigantes, e isso é muito interessante da gente saber, já que realmente eles são maiores que os humanos normais e são mais fortes. Eu vi até uma comparação do Barba Branca ser um pouco parecido com Kuma em relação ao corpo ser bem parecido, e realmente a infância deles, eles têm um corpo muito parecidos, e na fase mais adulta também tem um formato do rosto parecido. Então Barba Branca poderia ser um bucaneiro também? Fica a questão. Mas basicamente eles podem ser híbridos de gigantes com humanos, basicamente, e isso pode responder muita coisa futuramente. Vamos aguardar aí o que o Oda tem para nos mostrar. E continuando, o Ivankov fala que ele escolhe viver. E isso é mais interpretativo, eles vão viver sobrevivendo ao jogo ou fugindo. A gente vai ter que ver nos próximos capítulos. E lembra que a gente mencionou o Dragon no começo do vídeo? Então, a gente foi apresentado a alguns revolucionários mais jovens nessa época, o Ivankov e o Kuma, onde o Dragon entra nessa história. A gente sabe que a Batalha dos Rocks contra o Garp tem a presença do Roger. Roger que inclusive pega o Shanks exatamente nessa batalha. E sim, galera, isso se passa 38 anos atrás, exatamente onde o Shanks é encontrado pelo Roger e seu bando. Então sim, a fuga do Kuma e dos outros revolucionários que vão sair dessa ilha vai acabar montando futuramente o exército revolucionário. E o que eles vão ver aqui, o que eles vão passar aqui, vão fazer a base do que é esse exército. Então a presença do Dragon, seja conhecendo essa história futuramente sobre God Valley, ou seja, estando presente nessa batalha, será muito interessante e vai responder muita coisa pra gente. Basicamente, galera, se essa batalha dos Rocks vai acontecer no mangá, vai ser exatamente agora. O tempo tá batendo, os personagens estão batendo, a destruição de uma ilha tá batendo, tá tudo batendo, galera, só falta acontecer. É só lembrar que God Valley não é uma ilha filiada ao governo mundial nesse momento. Eles pretendem transformar God Valley numa ilha filiada, mas no momento não é. Ou seja, a marinha pode agir sobre piratas nesse momento. E é aí que a gente vai precisar entender qual vai ser as intenções do Shebek. E galera, vocês que gostam de numerologia, que geralmente tem um One Piece, onde a cada 100 capítulos o Oda prepara algo especial para acontecer no mangá, então eu tenho uma boa notícia para vocês. Inclusive no capítulo 100 de One Piece, acontece a primeira aparição do Dragon e a promessa do barril, onde eles estão indo subir a montanha para ir para Grand Line. Inclusive no capítulo 1000, recentemente, a gente teve o Luffy finalmente subindo do domo de Nigashima e dando aquele socão no Kaido. Então sim, galera, a gente tá muito perto do capítulo 1100, estamos no 1095, então podem anotar. O Shebek vai dar as caras pela primeira vez no mangá no capítulo 1100. Se não é isso, vai ser outra coisa grandiosa. Se esse capítulo foi grandioso, imagine o 1100. O Oda deve estar guardando alguma coisa muito boa para acontecer lá. Mas galera, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Que capítulo sensacional, cara, tinha tanta coisa pra escrever e tanta coisa que não entrou nesse vídeo, que com certeza a gente vai acabar conversando sobre isso em lives, em próximos vídeos, em vídeos de perguntas que vocês geralmente mandam lá no Instagram. E já que eu mencionei o Instagram, @canal Supernova, segue a gente lá que a gente faz posts frequentes de perguntas, onde a gente pega algumas e responde elas em vídeos, a gente tem uma playlist só disso. Bom, desde já, muito obrigado a todo mundo que deixou o like aí, espero que tenham gostado, e é isso galera, valeu!